Espera só um minutinho que apareceu uma mensagem aqui. Tá gravando? Ô, Bruno, tá gravando? Tá, a gente está fazendo um teste para gravar as reuniões. Ah, tá forte. Quitou aqui pra ver o que aconteceu. Eu apertei nada ainda. Oi, Lara, boa noite. Ah, Lara entrou. Salve, Então boa É, Boa tarde. noite, gente. Boa noite. boa noite. Noite. Então Boa noite. A Lara faz a prece. salve pelo bom, Guentales. Ou pelo bom. Ah, Pode começar já? Pode, sim, não só pode, como deve. Tá, dá para me ouvir direitinho? dá, Tá tudo e bem. desliga os microfones todo mundo, viu? Para ela não se perder. Tá. Então, nessa noite do Evangelho no Lar, a gente agradece a presença dos Espíritos Mentores, chama aqui todos os nossos anjos de guarda, nossos anjos guardiões que nos guardam, que eles possam abrir nosso coração para a mensagem da noite de hoje e que próximo de nós possam chegar os Espíritos que também queiram aprender com o Evangelho, com as mensagens e os ensinamentos de Jesus. Então, assim, a gente começa a nossa reunião do Evangelho com paz e luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, meu Deus, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e na hora de nossa passagem para o plano do Espírito, que assim seja. Assim seja, pode dar início à leitura e a explicação, viu, Lara? Tá bom, vou ler. Peraí. É, eu começo lendo o 23 em resumo, né? Isso, normal. Você vai Tá, falar aí, né, do capítulo em cima aí, ó. Tá o capítulo 4, né? tá, Você peraí. fala e fala o parágrafo que a gente está lendo e o item, Tá, correto? certinho. Certo. Tá. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. 23. Em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre seu futuro do além-túmulo. Primeira, o nada, conforme afirma a doutrina materialista. Segundo, ser integrado ao todo universal, conforme afirma a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade da alma com a fixação definitiva do destino, de acordo com a doutrina da Igreja. Quarta, individualidade da alma, com progressão ao infinito, conforme a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo lugar, que pode ser o inferno ou o paraíso. Com as pluralidades das existências, que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem, e é isso que constitui a verdadeira família. O meu entendimento assim sobre essa leitura, né, eu tinha lido até uns dias atrás no evangelho que eu faço aqui em casa, que a gente faz aqui, eu entendo assim que eu acho que tanto por a gente ser espírita, mas também por uma concepção maior, a quarta, né, que seria da doutrina espírita, ela abrange assim o próprio perdão de Deus, né? Porque faz a gente, mesmo com às vezes os nossos erros, as nossas provações, expiações aqui da Terra em vida, quando a gente desencarnar, a gente conseguir ainda ter acesso aos familiares ou às pessoas que foram amadas por nós aqui e ter também a oportunidade, né, de voltar, de aprender, de ter a oportunidade do progresso, né, o progresso moral do espírito. Então, acho que esse é o meu entendimento. E isso ajuda a gente, né, ao entendimento de que os laços de família não são só carnais, né, não são só do corpo, mas também do espírito, né, muito mais além do que uma vida só, né. Isso faz a gente entender tanto
o futuro de que a gente pode reencontrar esses familiares num plano de evolução ou numa outra encarnação, e também o passado, né? Do porquê que a gente está com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso esposo, esposa aqui hoje na Terra. Então foi isso que eu entendi. Vai, abre o microfone. Pai, tem que abrir o microfone. Olha como começa esse item 23. Em resumo. Então, de uma maneira muito simplista, é que o item 23 tenta nos passar o que nós conversamos durante diversas semanas aqui. E ele fala mais, né? São apresentados 4 alternativas. Parece provinha da OAB. Você tem 4 alternativas ou nenhuma das respostas acima. Mas vamos lá. Para o seu futuro além túmulo. Então, é o futuro que nos vê além daquilo que nós conseguimos vislumbrar. Então, a primeira opção dada, o nada, conforme afirma a doutrina materialista. Nós devemos lembrar, gente, que à época duas coisas andaram quase que ao mesmo tempo. A doutrina materialista pregada na Europa, principalmente na área ali da Prússia, da Rússia, daquela região, né, onde o materialismo de Lenin estava começando a mostrar os seus germes, e o outro lado que tinha na França a doutrina codificada por Kardec. Então, era uma doutrina materialista e uma doutrina espiritualista sendo passadas ao povo ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver que em alguns lugares estava prevalecendo, como prevaleceu até o início do século XX, a doutrina materialista desse lado, vamos dizer, um pouco mais à esquerda, né? E a doutrina de Kardec, ela levou um tempo a mais para ser, vamos falar, solidificada. Por quê? Porque nós vamos ver que a doutrina espírita ela é um pouco mais exigente do que as outras, porque ela exige que a gente esteja sempre a se melhorar, a se aperfeiçoar, a progredir em todos os sentidos, para que na vida além túmulo nós tenhamos condições de ter, vamos dizer assim, um lugar melhor e uma possibilidade de reencarne numa condição também melhor, né? Eu vou falar tudo de uma vez, depois pode perguntar à vontade. O item 2, ser integrado ao todo universal conforme a doutrina panteísta. A doutrina panteísta, ela vem a falar que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, nós seríamos incorporados ao todo de Deus e deixaríamos de ter aquela identidade pessoal. Então, nós praticamente seríamos absorvidos como uma peça a mais no cosmos, né? 3, a individualidade da alma com a fixação definitiva do destino de acordo com a doutrina da Igreja, ou seja, céu, purgatório, céu, inferno. Então, não teria, vamos dizer, a justiça de Deus para todos. Seria para alguns e outros seriam eternamente condenados, em que pese que teria também a individualidade. E a quarta opção, a individualidade da alma, com progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita. Olhem bem o quanto isso é mais abrangente. Nós vamos ver que aqui existe o livre-arbítrio, a teoria da ação e reação, e nós vamos ver que a justiça de Deus é imensamente maior, porque ela permite com que haja reencontro. Tem uma coisa aqui muito importante, ao final, nesse parágrafo, quando fala, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem. Não quer dizer que vão ficar juntos. Não se interrompe.
ou seja, esses espíritos podem ter contato. Um exemplo clássico, né? Quando nós desmembramos durante o sono e nos encontramos com espíritos afins, ou seja, espíritos que nos são queridos e que nós conseguimos ter contato direto com eles. É isso que quer dizer, porque não se entenda aqui que aquele grupo familiar vai ficar sempre reencarnando junto. Não. Eles podem ter contato, mesmo um estando encarnado e o outro desencarnado. Deu para entender até aí ou querem já começar a perguntar? Não deu para entender. Marcinho, tudo em riba? Abre o microfone. Edmilson, eu acho que assim, para encerrar, ele encerra muito bem, né, o capítulo que a gente está estudando, né? Porque ele pega tudo que a gente está falando sobre família, né? E aí desde o filho rebelde lá que a gente falou há umas 4 semanas atrás, e agora ele conclui isso tudo e dá a certeza, né, da continuidade das relações entre as pessoas que se amam de uma forma ou outra, né? Porque com essa progressão infinita que a gente tem até alcançar a perfeição, e até alcançar a perfeição vai indefinidamente, as almas elas vão mantendo a sua individualidade no além-túmulo, e aí a gente continua, de certo modo, próximo daqueles que a gente ama. Então, eu acho que conclui muito bem o que a gente estudou nesse capítulo, né? É isso. Marcinho? Tem uma Marcinho está de pergunta. visual novo, né, Marcinho? Ah, faz parte, né? Vida de artista. Tem uma pergunta nova aí. Por exemplo, nesse encontro entre encarnados e desencarnados, você falou, se o encarnado, o desencarnado em questão já tiver reencarnado, o mentor dele promove esse encontro? Vamos ser bem clássicos aqui. Dois espíritos, então nós vamos ter dois espíritos encarnados, então seriam duas almas, olhe bem, duas almas, e os espíritos que estão usando desses dois corpos físicos vão se encontrar. Quando? Durante o desmembramento noturno. Então, nós vamos ver que o corpo físico vai estar em descanso, enquanto que os espíritos vão continuar em ação. E nessa ação, eles vão se encontrar, vão conversar, vão mostrar muita coisa. É possível, sim, Marcinho. É possível. Então, mas aí via anjo da guarda, né? Via mentor. Não, Ah, é? diretamente. Ah, entendeu. Diretamente. Não, não tem intermediário aí, não. E no caso, por exemplo, de uma psicografia ou de uma pintura, por exemplo, o André, que ele faz os desenhos mediúnicos, de repente ele faz de Renoir, por exemplo. Essa já pode ser só o mentor do Renoir que está passando aqui para ele? Aí sim, aí é uma outra situação, aí não tem contato direto. É uma Entendi. inspiração ou uma sugestão via mediúnica. Não entendi. Edmilson, posso fazer uma pergunta meio burra? Olha, manda bala. Sem julgamento, hein, galera? Por favor. Não, por exemplo, nesse sentido que o Marcinho falou, duas pessoas, dois espíritos já encarnados. E se for um espírito que encarnou em outro país? Como é que eu entendo o que ele está falando? Porque Nós vamos, eu ainda não li os livros do Chico, eu estou estudando a obra do Kardec primeiro. nós vamos ver o seguinte, que naquele momento a alma está encarnada num outro país. Quando do desmembramento é o espírito. E o espírito leva consigo todos os conhecimentos anteriores.
né? Então, não precisa nem de tradutor, é direto. Né? Mais alguma pergunta, gente? Eu gostei muito aqui desse final, quando eles colocam em resumo. Quer dizer, ó, gente, isso aqui são os tópicos principais que vocês precisam, né, quase que decorar. Vocês querem ver uma coisa aqui? Ele fala de 4 opções, né? É igualzinho uma prova, né? 3 não estão certas. Uma é a ideal. Então, quem respondeu que a 4 é o certo, acertou. Pode desprezar as outras e continuar com a 4. Eu acho que Muito depois simples. de quase 2 meses aí que a gente está nesse capítulo, né? Eu acho que fica mais que fácil responder essa pergunta. E, e eu gosto muito da justiça, né? Quando a gente usa a palavra justiça. Porque qual que seria o sentido da justiça divina que a gente tanto prega um Deus justo, se ele fizesse tantas pessoas diferentes, né? Uma pessoa autista, uma pessoa, né, com uma síndrome, enfim. Eu acho que aí não, a gente não conseguiria ver uma justiça se a gente não acreditasse na reencarnação. Então, o Espiritismo, para mim, ele se resume nisso, na justiça divina. Ô, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Quando a gente fala da justiça divina, nós nos reportamos diretamente a Deus. Mas Deus tem sobre a sua tutela uma imensa falange de bons espíritos, espíritos de um nível muito alto, que são aqueles que estão a direcionar as necessidades. É o caso da reengenharia espiritual, é isso que o Bruno falou agora. Como é que uma pessoa ela vai nascer com algum problema físico ou psicológico, se uma grande maioria nasce, no nosso entender, com perfeição. Então, nós vamos ver que esses assistentes de Deus, eles têm essa missão de fazer com que esses espíritos possam se juntar. Às vezes são espíritos que têm problemas karmáticos já há algumas encarnações e fazer com que eles se aceitem para que possam reencarnar num grupo familiar mais menor, onde eles vão poder se corrigir. É onde no Pai Nosso fala que a gente deve perdoar, né, aqueles que nos ofenderam. Isso parece fácil de falar, mas não é muito fácil de fazer. Por quê? Existem casos de diversas reencarnações para que se possam resolver situações que vêm de passado bem distante. Parece que alguém queria falar alguma coisa. Eu, Eu tá me ouvindo aí? Ah, tá bom. tô ouvindo. Eu queria saber o seguinte: o que que pode me levar a reencarnar em um outro país, sendo que os meus problemas, meus débitos, minhas culpas estão todas aqui, mais necessariamente na minha família? Não, mas vamos dizer que você está achando que você vai sozinho? Vou levar tudo? Pode ser que sim, pode ser que seja alguns, né? Então, é onde a gente fala, ali, mas fala aqui, ó, entre aqueles que se amaram, esses laços não se interrompem, né? Então, você pode nascer lá tá no Monte Sinai, né? Mas você pode ter encontros esporádicos com os companheiros de outras encarnações. Assim, você acha, por exemplo, que aqueles espíritos muito revoltosos, que geralmente aparecem, né, em reuniões de desobsessão,
demonstrando a sua raiva, você acha que eles não são grandes caçadores? Eles saem à procura daqueles a quem eles julgam ter um crédito para cobrar com muita força. Então, tudo isso, aí você fala assim, nossa, mas então Deus permite? Sim. Por quê? Porque senão nós estaríamos adentrando a justiça de Deus. Então, nós nos julgamos no direito de lá atrás ter feito tudo errado, mas não podemos ser cobrados hoje. Então, nós temos que saber analisar. É por isso que a balança tem dois pratos, que devem se equilibrar de maneira a respeitar a justiça. E aí, A gente tem um O, convívio que o não é Pedro só Felipe. familiar, né, pai? A gente tem um Oi? convívio muito maior que não é só familiar. A gente tem Ah, trabalho, que a gente passa em diversos trabalhos diferentes, tem o próprio centro, tem N pessoas gente, que a gente convive que não é a família, né? não, eu sempre costumo falar, Bruno, que viver é a coisa mais fácil que existe. Viver. A gente respira, a gente come, a gente bebe, né? Conviver já é uma coisa bastante complicada, porque nós vamos viver com espíritos antagônicos, simpáticos, antipáticos. Então, nós vamos ver que isso nos é colocado em todos os setores. Aí você fala assim, não, mas então Deus está sempre fazendo com que a gente seja provado. Não. Deus está nos dando oportunidades para que nós possamos, pouco a pouco, ir corrigindo aquilo que nós temos ainda de defeito. O quadro do professor Wagner, o espelho, ele retrata o que nós somos e o que nós apresentamos. Isso é uma coisa. E todo mundo tem esse livro, porque eu já passei para todo mundo. Eu acho que eu estou bem, então, porque todo mundo que convive comigo fala que eu sou um doce, pensa. Como é que é? Mas você não ouviu direito. Acho que eu estou bem, porque todo mundo que convive comigo fala que eu sou um doce de pessoa. Ih, mas sim, tem muita gente falsa no mundo. Gente, vamos lá. Eu vou pedir ao Marcinho, que está ali ao lado da Dom Benedito, que faça a prece para nós fluidificarmos a água, Marcinho. Ô, Edmilson, só te interrompendo rapidinho, seria essa foto aqui? Essa foto é do espelho. É, eu A acho que câmera essa não pega certinho. dá-se a impressão de ser uma moça muito bonita fisicamente, Mas o mas reflexo dela atrás. o interior dela é o que está refletido. Não só uma ausência de beleza física, mas a gente vê nos traços a maldade, vê um punhado de coisa. Né? Então vamos deixar o Marcinho fluidificar a água por nós agora. Divino e amado Mestre Jesus, pedimos ao Senhor, a Jesus, que permita que os nossos irmãos, médicos e enfermeiros da espiritualidade, que eles coloquem nessa água o remédio necessário para os males de cada um de nós. Que essa água tão simples se torne, na verdade, um bálsamo para todos os nossos males, quer morais, físicos, espirituais, e que sejamos merecedores dessa dádiva. Obrigado, Jesus, e obrigado, nossos irmãos da espiritualidade. Que assim seja. Gente, nós estamos começando a caminhar para o final dos trabalhos de hoje. Quem é que vai ter o prazer de fazer o primeiro item do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos? Eu só quero lembrar para vocês uma coisa: o capítulo 5 é o mais longo do Evangelho, as bem-aventuranças, né? Então, nós agora, olha, as bem-aventuranças. Parece que nós vamos adentrar agora um campo onde todos nós seremos imensamente felizes, né? Vamos analisar. Então, quem é que vai ter o prazer de fazer a semana que vem, primeira segunda-feira do ano, né? Onde nós vamos. Olhem bem, é o capítulo 5, vai cair no dia 5. Sim. São coincidências, né? Isso Então tudo posso vamos fazer, lá.
Quem Os falou? espíritos não vai fazer, pai? Aí Quem? esse limites da encarnação aí não vai fazer? Não, aí é mensagens, aí já são Ah, mensagens. tá. Tá. Necessidade de encarnação. É. Eu Então, posso fazer, Edmilson. Quem vamos, falou? Felipe, eu. nós não vamos tirar essa vontade que você está. Então, na segunda-feira, você faça o número um só. É o Evangelho de Mateus. O sinal dos evangelistas é o que eu mais gosto. Vocês saberiam me falar dos evangelistas, quais os que conviveram com Jesus e quais não? Faltei essa aula da João, catequese. João, Pedro. Em Pedro, não. Pedro não é evangelista, não. Pedro é Ah, não. apóstolo. Não, então já apaga tudo. Já rodou. Já. Marcos, Lucas, Mateus e João. Os Lucas, Mateus e João. Quero anotar. Então vamos lá. Os que conviveram com Jesus? Mateus e aquele apóstolo que Jesus mais amava. Ele dizia isso, né? Que era João. João. Lucas e Marcos foram, entre aspas, assessores de alguns outros apóstolos, que tinha apóstolo que não sabia escrever, viu, gente? Então, esses viveram andando ao lado de Pedro, aí sim, Marcinho. Pedro tinha, se eu não me engano, é Lucas como seu assessor. Temos 3 minutos. 8 minutos. Agora, então, Otávio, 8 minutos, começo. pai. Oi? 8 minutos. 8, então, o meu reloginho daqui tá correndo mais. Nós estamos com um lapso de tempo aqui em Minas Gerais, viu, gente? Ô, Thales, eu Oi. vou deixar para você, então, aquela hora você ia fazer a prece, mas a Lara chegou, você vai fazer a prece de encerramento. Não sem antes lembrar que nós, quarta-feira, vamos estar lá. Acredito que nós não teremos passe incorporado na quarta, né? Mas eu deixo a espiritualidade tomar conta disso. E digo mais para vocês: na sexta, nós vamos ter o retorno do Gomes. Tive com o Gomes. Foi sábado? Foi, sábado. E nós vamos fazer um atendimento com a pessoa, conversando bastante. E o Gomes, de 15 em 15 dias agora, ele vai ajudar na sexta. Já é um grande achado. Então, Muito bom. nós aumentamos aí um dos médios, o que com certeza vai facilitar a vida dos outros médios e de todo o grupo como um todo. Então vamos lá fazer a prece? Pai, amado Mestre, agradecemos por mais este momento de reflexão, luz sobre o seu Evangelho. Agradecemos também a presença de todos os nossos anjos de guarda, nossa equipe espiritual, tanto nos auxilia, nos encaminha, nos direciona, e que cada aprendizado que possamos ter, possamos também colocar em prática, que através desse aprendizado possamos também evoluir em busca da nossa projeção futura e aprendizado e evolução. E com um encerramento, nada mais certo do que encerrar com a principal oração a qual foi nos deixada. Na verdade, são duas, né? Mas com a nossa mãe, devido à circunstância, gostaria de fazer um Pai Nosso e posterior uma Ave Maria para que possamos encerrar esses dias de aprendizado, com a vossa permissão de todos os nossos trabalhadores da casa, os encarnados que hoje estão, e nos auxilia nesses estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Santificado vosso seja o santo vosso nome. nome. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida a qual perdoamos a quem nos tem ofendido.
não nos deixe errar novamente. Livrai-nos de todos os maus, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória pela toda a eternidade. E para que possamos esquecer de nossa devida mãe, né? Com Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre todas as mulheres e os homens. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós todos pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Sim, seja. Assim seja. Assim se faz. Ô, gente, eu não lembro quando que nós começamos o Evangelho, mas vamos dizer que 2025 foi o início e nós estamos chegando no último Evangelho do ano. Então, nós vamos abrir um novo ano, né, com perspectiva muito boa para todos nós e agradecer por tudo quanto foi nos ensinado, que nos foi mostrado e que nós, por vezes, não colocamos tudo em prática. Que nós possamos ter uma orientação cada vez maior e melhor para que nós possamos sempre, sempre estar, né? Como diz alguém da escada de Jacó, né? A escada de Jacó é onde os espíritos subiam e desciam, né? Mas vamos pegar a turma que sobe, né? Muitos pensam, mas então esses que estão descendo estão vindo fazer errado? Não. Quem sobe está indo ao plano maior. Quem desce vem como missionários fazer alguma coisa aqui. Então, não pensem errado de acordo com a língua portuguesa. Um grande abraço a todos. Que Jesus, os bons espíritos, os nossos mentores espirituais possam estar ao nosso lado sempre, sempre e sempre. Um forte abraço a todos, todos. Seja, Um boa abraço a noite. todos, Boa noite, feliz uma ano boa novo semana. para todos, uma boa